Pronto, botei agorinha. Ó, essa daqui, a contínus, certo? Ela é sólida. Aí eu quero colocar traço e ponto, que seria a de simetria, certo? Então eu venho aqui no Load, tá? E aí eu tenho todos esses tipos de linha aqui, ó. Ele aqui tá mostrando como é que ela é, certo? Aí essa daqui é traço e ponto, ó. Então, para mim, traço e ponto já tá ok, é o que eu quero, certo? Ah, professora, mas tem umas que é diferente, é traço e ponto também, mas é diferente. É porque geralmente, ó, muda o espaçamento entre a linha, essa daqui é mais larga, tá vendo? E o ponto é mais pertinho, é mais distante. Esse daqui já é mais fino. Aí a diferença entre um e outro é isso, tá? Mas aí você pode escolher qualquer uma dessas. Geralmente a gente escolhe logo a primeira, essa daqui, ISO, Dash Dot. E aí eu dou OK, tá? Se vai ser exigida alguma específica. Não. Assim, é porque assim, quando a gente for imprimir mais pra frente, que eu vou fazer na segunda VA, né? Que agora vocês só vão ter duas. Na segunda VA, vocês vão me entregar em PDF, certo? Uma plantazinha. E essa planta, eu vou dizer, ó, eu quero qual a linha que eu vou querer grossa, qual a linha que eu vou querer fina. Certo? Por exemplo, a alvenaria vai ser grosso. Aí a gente vai tentar vai procurar uma planta de... Vou explicar. A espessura, vou dizer também, certo? Para o segundo exercício, até agora a gente fez só peças, né? A gente trabalhou só com volume, peças de volume, até então. Para o segundo exercício, e hoje já vamos começar, se vocês viram a imagem lá no Google, é uma planta baixa, certo? Então, para o segundo exercício, a gente vai fazer uma planta baixa, tá? E essa planta baixa, eu vou, até falei com a professora da noite, que a gente está dando juntos, o AutoCAD, a gente vai tentar pegar uma planta de galpão, tá certo? Então, a gente vai trazer para vocês uma planta baixa básica de modelo e vocês vão ter que desenhar essa mesma planta no AutoCAD, certo? A gente vai passar para vocês e vocês vão desenhar a mesma planta. Beleza. Aí, professora, mas e como é que a gente faz E qual essas partes de linha, de espessura? É porque porque alguns de vocês ainda não deram a desenho técnico. Mas existem linhas em desenho que são mais grossas do que outras, certo? Então, como eu sei que vocês têm algumas pessoas que não passaram por desenho técnico, quando eu for explicar a planta baixa que a gente vai fazer, esse desenho que a gente vai fazer em específico, eu vou dizer, ó, essa linha aqui é grossa por conta disso, disso e disso, essa é mais fina. Aí eu vou explicar para vocês, tá certo? E no final, lá no final, quando a gente aprender a imprimir, vocês vão imprimir em PDF e enviar para mim o arquivo em PDF, certo? Por que isso? Porque quando eu fiz um período desse aí, para imprimirem, o que é que aconteceu? Um monte de gente imprimiu, sem nome, e depois saiu tirando xerox e o pessoal botando o nome, tá? Então, para não acontecer isso novamente, vocês vão me enviar por PDF, um por um, com o nome de vocês, certo? A gente diminui essa chance aí de vocês fazerem cópia, tá? Que mais? Pronto, aí essa vai ser a espessura. Por isso que eu estou ensinando a vocês a fazerem, para poder vocês saber como é que seleciona, muda, tá? Essa parte de layers. Isso é importante, porque senão o desenho de vocês vai ficar todo fino. Se vocês fizerem um desenho sem essa parte de configuração de layers, de camadas, ele vai ficar todo fino, tá? Então, isso não é bom.
Então, aqui, selecionei, certo? Natália, Oi? aqui, quando a gente faz o desenho a planta, é indicado aumentar, engrossar ou afinar a linha depois que termina ou já quando está fazendo o projeto? Então, Samantha, a gente já pode começar ele já com a linha certa, tá? Porque aí fica mais fácil, porque você não precisa ter dois trabalhos. Eu vou ensinar aqui Tá, como é que a gente muda, mas aí é mais fácil você já começar a configurar isso. Essa seria a primeira coisa que você fizesse, entendeu? E assim, tá, quando a gente pega um outro arquivo, às vezes acontece, não, geralmente eu faço isso. Eu salvo como um arquivo que já é meu, certo? Que já tem lá as linhas e vou trabalhando ao lado dele, tá certo? Porque aí já a configuração já vem pronta, tá. entendeu? Mas se eu abrir um arquivo novo, abrir aqui, deixa eu abrir aqui, ó, um arquivo novo, ele vai Uhum, vir só com a letra, só com a linha 0, tá? tá. Aí você vai ter que configurar tudo de novo. Mas se eu abro um arquivo e salvo como, ele já vai ficar salvo. Essas linhas, essas configurações de linhas todas, certo? Tá, depois tem como você repetir aonde que é o atalho, onde que fica o atalho desse layer que Vou eu sim, repito, tá certo? Então aqui, ó, pronto, aí essa daqui é o tipo de linha, tá? Ele vai estar em contínuo. Se eu quiser ele traço e ponto, seleciono aqui ele, coloco OK e aí ele já tá, traço e ponto, certo? Vamos lá fechar. Lembrando que quando ele tá com essa setinha aqui, ó, esse tique verde, é para dizer que é a linha principal. Aí o que é que isso significa? Qualquer linha que eu for fazer aqui, ela vai continuar como branca, porque ele tá aqui, ó, como branco, tá? Se eu quiser que fique a linha grossa como a principal, seja a primeira que eu vou usar, eu aperto aqui nessa setinha e seleciono a linha grossa, certo? Então, qualquer linha que eu for desenhar, qualquer objeto que eu for desenhar, ela já vai vir com a linha grossa, ok? Aí aqui tá mostrando. Aí eu vou mostrar para vocês um detalhe, tá? Como o Samantha falou para mim, não, isso aqui eu faço toda vez. Não, eu posso salvar como, e aí já vem a linha, e eu posso estar mexendo aqui, apertando aqui nessa seta, e modificando qual a linha que eu vou desenhar agora. Ou então eu desenho, como eu fiz aqui, desenhei tudo, tá? Aí eu quero que essa linha aqui, essas duas linhas aqui, sejam grossas. Então eu venho nesse pincel aqui, ó, Match Properties. Esse pincel aqui, ó, tá vendo ele? É como se fosse um celular e um pincelzinho. Esse pincel é o seguinte, aperto nele, coloco a imagem que eu quero como padrão, tá? A linha que eu quero como padrão e seleciono a linha que eu quero deixar igual a ela. Então, eu faço isso aqui, certo? Tudo que é linha, essa daqui vai ser o meu padrão e todas as outras que eu apertar vai virar igual a linha mãe. É ISO 10, isso. A linha tanto faz. Nesse caso, eu botei traço e ponto, tá? A linha tanto faz. É a ISO 10 mesmo. É a última. Certo, Matheus? Ó, mas detalhe, tá? Se eu quiser transformar aqui essa linha aqui igual, essa daqui igual a essa, tá? Novamente explicando. Venho aqui, ó, no pincelzinho,
certo? Pego a minha, que vai ser a base, e transformo a que eu quero, certo? Ah, professora, mas eu, na verdade, quero tudo branco. Então, novamente, seleciono lá meu Match Properties, certo? Aperto qual a que eu quero como base, que nesse caso vai ser a branca, e vou selecionando as que eu quero transformar em branco, tá? Ó. Se eu quiser transformar tudo, coloco aqui, ó, coloco em janela, tá? Entendido aí? Deixa eu ver, alguém chamou no chat. Ok, beleza. Então, isso acontece, eu vou mostrar mais pra frente, com a Ashura também, certo? Mas aí eu vou mostrar hoje. Vamos lá. Eu quero fazer outra linha, que alguém perguntou aqui. Tem que ser traço e ponto. Não, eu posso fazer uma outra linha, certo? Linha grossa, parede, tá? Vamos dizer que é parede. Aí eu não quero ela assim, traço e ponto. Eu quero ela contínua. Vou colocar ela contínua. Quero colocar uma, não quero mais linha grossa, eu quero linha fininha. Linha fina. Aí eu venho aqui e vou... Ó, a linha fina já não é a mesma coisa da grossa, tá? Até agora a gente tinha feito só grossa. Se ela não é a mesma coisa, eu vou ter que mudar a cor, porque ela já não vai ser na mesma espessura dessa magenta. Então, eu venho aqui, ó, magenta, e vou mudar de cor. Aí eu posso botar qualquer cor que eu quiser, tá? Se eu achar que fica mais bonitinho a linha fina ser amarela, então eu vou botar lá meu amarelo. Aí, linha fina, amarelo. Continuando aqui. Quero botar minha linha média, linha de projeção. Quero fazer uma linha de projeção, tá? Que é uma linha tracejada. Eu vou explicar o que é. Projeção é uma linha que está por trás de algum objeto. Por um exemplo, faço um... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu... Ó, eu botei a linha grossa normal, aí ele já veio tracejado, tá? Deixa eu fazer aqui só um... Ó, vou desenhar aqui só um cubozinho pra gente ver. Ó, aqui atrás, certo? Eu tenho uma linha. E aqui eu vou botar ela toda grossa, tá? Linha grossa de parede, sentar. Aqui atrás, vou fazer aqui a linha. Ela vai ter um volume, certo? Aqui. Pronto, aqui atrás ela tem um volume, tá? Esse é o cubozinho. Exatamente. É padronizado. A gente tem linha padronizada. Eu vou mostrar esse daqui, eu acho que até botei no primeiro slide de vocês. Mas aí eu vou mostrar, tá? Então, aqui eu tenho uma linha atrás, tá? Lá para trás eu tenho uma linha que é a parte de trás desse cubo aqui, certo? Então, se eu tenho essa linha de trás, essa parte que está escondida, porque ela fica por trás dessa parte de frente, ela vai ser
justamente projeção, tracejada. Aí, como eu não botei como fosse tracejada, ela vai ficar contínua. Mas vou lá na propriedade, ó. Eu quero, ao invés de ser contínua, certo? Porque eu quero a linha de projeção, que é a linha de trás. É uma linha que está atrás do desenho. Ela é como se fosse assim, é uma linha que existe no desenho, mas a gente não está vendo, certo? A gente não vê de frente. Então, para isso, ela vai ser tracejada. Então, eu venho aqui, ó. Vou apertar nela. Aí, coloco aqui Load, porque ela não existe aqui, ó. Aí, Load, e vou procurar uma linha tracejada aqui. Essa daqui tá muito grande, eu quero uma menorzinha. Pronto, essa daqui, ó. Essa daqui tá uma linha média. Então, coloca aqui OK. Mudo para ela, tá? E dou OK. Então, tudo que for essa linha de projeção vai ficar dessa forma. E aqui ele já aparece tracejado, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui a questão da linha, tá? Acho que eu botei logo no iniciozinho. Deixa eu só ver se tá aqui. Tá, pronto. Ó, existe essa padronização aqui, certo? E dessas padronização que a gente mais usa é o traço e ponto, a tracejada e a contínua, fina, média e grossa, certo? Os grossos, a parte grossa, assim, isso aqui, quando eu falo fino, médio e grosso, eu falo de hierarquia de linha. Quem é mais importante fica mais grosso. Quem está mais atrás fica médio e quem está lá no finalzinho fica fino, certo? Então, é como se fosse assim. Esse aqui vai ser o rei, esse é o príncipe e lá atrás é o criado, tá? Então, é fino, médio e grosso. Então, sempre que eu tiver com linha principal, a linha de frente, ela vai ser grossa, certo? Se eu tenho algum objeto atrás, né, mais atrás assim, mais atrás, ele vai ser médio. E se ele estiver lá no fim, bem lá no fim, por um exemplo, eu estou em cima da casa, certo? Estou em cima de uma casa, estou em cima de uma casa. Ali a alvenaria daquela casa, aquela primeira alvenaria, ela vai ser grossa, tá certo? Se eu tenho uma mesa dentro da casa, aí ela tá abaixo daquela alvenaria que eu tô olhando, certo? Então, aquela mesa vai ser mais fina do que a minha alvenaria que eu tô vendo de perto. E lá embaixo, no chão, no piso lá, eu vou ter um tapete, certo? Suponha uma cerâmica. Então, essa cerâmica que está no piso, está abaixo da linha da mesa, ela vai ser fina, certo? Essa é a ideia. Tipo, o que tiver na frente fica grosso, o que tiver no meio termo é médio, e lá no fim, no final do desenho, vai ser fino. A linha tracejada, certo? Que é, quando, como eu disse, é algo que existe no desenho, mas a gente não consegue ver. Como, por exemplo, a parte de trás de um desenho, tá? Eu quero mostrar alguma coisa que fica atrás de uma parede, por exemplo, e aí eu boto a linha tracejada. E o outro, que aí a gente utiliza, é a linha de traço e ponto, que é de simetria. Projeção de sombras também, como, por exemplo, a de coberta, certo? Uma coberta que tiver, a gente vai apresentar, tá certo? A gente apresenta como projeção.
E esse aqui, que é de simetria, certo? A gente, acho que até no desenho que a gente fez a semana passada, ele tinha lá um eixo de simetria, o desenho. Não, foi a semana retrasada, eu acredito. E aí, e tem o traço largo, tá? Que é a grossa, que é quando a gente vai fazer de corte. Ok? Esse PowerPoint aqui, essa apresentação tá lá com vocês, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode dar uma olhadinha e aí me diz. Aula passada foi assistindo. William, eu acho que eu não cheguei a postar. Eu gravei, mas eu acho que eu não cheguei a postar, tá certo? Eu vou dar até uma olhadinha para ver se gravou, tá certo? Que eu tô com um bocado de gravação aqui, mas eu ainda não sei qual é, de qual turma é, tá certo? Esse PowerPoint aqui, ó, que eu tô mostrando a vocês, tem lá na aula 2, tá? Eu coloquei na aula de vocês, na aula 2. Então, para quem não deu desenho técnico o período passado, pode dar uma olhadinha aqui. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar. Mas a ideia é essa, certo? O que tiver próximo vai ser larga. O que tiver no meio do caminho vai ser médio. E lá no final vai ser fino. Essa tracejada é para o que está atrás de uma parede ou a projeção de sombra, como Samantha falou aqui. Então, no caso, interfere, é como se assim, fosse tudo que interferisse no desenho, certo? Então, por exemplo, a projeção de um telhado, ele vai interferir lá na minha estética. Então, se ele vai interferir, eu vou botar ele tracejado, certo? Aí aqui, mas vocês têm essa partezinha aqui. Eu adicionei. Deixa eu mostrar. Pronto. E aqui depois o carimbo. Essa daqui vocês depois dão uma olhadinha, que a gente vai fazer mais pra frente. Quando a gente for entregar o trabalho, aí eu vou mostrar para vocês como é que faz o carimbo, certo? Então, a ideia é essa, que cada tipo de linha, se eu quero mais grosso, mais fino, tá? Eu vou modificando aqui, certo? Quero que essa linha aqui seja tracejado, tá? Aí eu seleciono ela aqui, venho na propriedade, ó, Match Properties, aperto aqui e seleciono lá, certo? Então, com isso, eu estou colocando ela como a minha mãe, né, o modelo, e fazendo o restante que eu selecionar igual, certo? Vou ensinar vocês agora a fazer o offset. Para a gente terminar essa parte de modificação, a gente precisa terminar o offset e o scale, tá? Eu vou dar primeiro o offset, que ele é mais fácil. O offset é o seguinte, é a gente fazer linhas equidistantes. O que é isso? Ela vai ficar linha igual, nas distâncias iguais da primeira linha. Como isso, professor? Não estou entendendo nada. Vamos lá. Eu vou primeiro apertar lá no meu offset, tá? Nesse caso, eu boto primeiro no offset, no desenho. Eu vou colocar uma distância, qualquer distância que eu queira. Por um exemplo, eu quero a distância de 1 metro, tá? Vou querer aqui essa distância de 1 metro. Então, eu vou botar aqui 1 e vou dar Enter, certo? Seleciono a linha inicial. E tá vendo que está mostrando aqui uma linha a 1 metro de distância. Uma linha aqui, ó, igual a que eu selecionei. Para cima ou para baixo. Vou botar para cima, tá? Aí eu seleciono a partir do mouse. Eu mexo o mouse e ele vai me dizer a direção que eu quero. Se eu quero para cima ou para baixo. Vamos dizer que eu quero para baixo.
tá? Aí, agora, para sair, eu vou dar ESC. Vou fazer de novo o offset, só que dessa vez eu quero com 10 metros. 10 e dou Enter, tá? Aí fica aqui, selecionei a linha que eu quero e eu vou querer 10 metros para fora. Vou colocar aqui, ó, 10 metros para fora, botei meu mouse para aqui para fora e aperto nele com o botão direito. Não, botão esquerdo. Aí, ok, né? Se eu for fazer a medida dessa distância, ela tá exatamente 10 metros. E é 10 metros tanto aqui quanto nessa parte daqui, certo? Ó, é 10 metros equidistantes. Então, é como qualquer linha que eu for fazer, inclusive a circular, e eu colocar meu offset, ele vai fazer uma linha igual à inicial, certo? Com a distância X que eu vou dizer, tá? Então, eu vou querer mais 10 metros para fora. Aí, eu venho aqui no offset, coloco 10 metros, dou Enter. E aqui ele vai, certo? Lembrando que esse offset, ele pode ser feito, ele só vai sair quando eu der ESC, tá? Ele só vai fechar o comando quando eu der ESC. Enquanto eu não der ESC, eu posso fazer, ó. Por um exemplo, eu posso pegar aqui, essa daqui, e vir aqui para dentro. Se eu quiser aqui, ó, não tem nada a ver com essas daqui. Mas aí eu quero que essa também fique a 10 metros. Aí, ó, apertei na primeira e dou a direção com o mouse. Aperto, ela deu a segunda, tá? E eu posso fazer a quantidade de linhas que eu quiser, ó. Quero essa, qual for, ele vai estar fazendo a 10 metros equidistante. Terminei, vou dar ESC e sair do comando. Alguém está com dúvida nisso? Alguém aí? Porque aqui a gente já está com 5 minutos para terminar. Aí veja se alguém está com dúvida. Alguém ficou com dúvida e qual a dúvida? Porque aí eu vou terminar, finalizar esse aqui. E porque isso vou finalizar aqui para a gente fazer o scale, certo? E beleza. E aí a gente vai finalizar essa live para começar a fazer o scale e a Shura e vocês fazerem o desenho que a gente tá lá, tá certo? Alguma dúvida? Não, tudo certo, tudo tranquilo. Os meus aluninhos, tudo tranquilo. Samantha, você viu onde era o ícone do layer? É aqui, tá certo? Para entrar lá para fazer a configuração do layer, tá? A gente Beleza. seleciona aqui, nesse... Então, Natália, na verdade, no AutoCAD a gente não deixa a linha mais grossa, a gente simboliza com cores a espessura da linha, é isso? Isso, exatamente. Exatamente, Samantha. A gente simboliza com cor a diferença da espessura, porque no final, quando a gente vai imprimir, eu vou ter uma... Deixa eu só ver aqui. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para você. Quando eu for imprimir, aí a gente vai mostrar isso aqui. Vai colocar na minha planta, no cantinho lá da planta, um carimbo, um quadro de penas assim, ó. Certo? No caso, fora do... exatamente. Fora do carimbo. Aí a gente coloca lá e manda para a pessoa que vai imprimir, certo?
Então, essa pessoa que vai imprimir, ela já vai saber qual a configuração de cada cor, tá? Aí, lá, ela coloca lá 01.50, 02.40. Vocês podem utilizar, inclusive, essa daqui, certo? Eita, descobriram. Ó, vocês podem, inclusive, utilizar essa daqui, tá? Vocês podem utilizar essa mesma espessura com as mesmas cores, certo? Ó, o meu eu tinha botado magenta como grosso. E nessa parte aqui, na verdade, ele tá como fininho, tá? 0,18. 0,50 que é o mais grosso. Então, vocês podem utilizar isso como base. Se você não quiser pensar mais, aí só é colocar isso aqui como base, tá certo? Não tem problema. Então, isso aí, por exemplo, se eu mandar um trabalho desse para imprimir na gráfica, eles não vão me questionar. Geralmente o mais grosso é magenta. Isso aí varia, conforme o profissional. Exatamente. Aí, por isso que a gente faz esse quadro de penas aqui, tá? Porque aí, quando ele pegar lá, como varia de acordo com o profissional, de acordo com o escritório, aí ele, pegando esse quadro de penas, ele configura todinho, tá certo? Tá. Pronto, ok. Gente, vamos entrar novamente no... Vou finalizar essa daqui, que só falta 1 minuto, certo? Aí a gente vai dar o scale e a Ashura. E começar o desenho, tá certo? O mesmo link e a mesma senha, tá certo? Até já já. Deixa aqui, finalizar.